Famoso quando tá no auge, adora mostrar pro mundo tudo o que conquistou, né? É carro de luxo, mansão gigantesca, jatinho, fazenda, ilha, a lista é longa. E no Brasil, a coisa não é diferente. Quando o sucesso bate forte, a ostentação vira parte do pacote. Mas tem uma coisa que ninguém gosta de lembrar: a vida não é eterna. E quando esses ícones partem, tudo aquilo que foi comprado, exibido, curtido, fica. Mansões que um dia foram palco de festas viram espaços parados, sem dono. Carros de milhões ficam encostados, sem ninguém para ligar a chave. Fazendas gigantes que viraram de uma hora para outra lugares silenciosos, cheios de lembranças. E é isso que a gente vai mostrar hoje. Como estão hoje os luxos absurdos deixados por algumas das maiores celebridades brasileiras após suas mortes. Não é que as coisas estejam caindo aos pedaços, não, mas quando falta o dono, quando a vida que preenchia aqueles espaços some, o luxo ganha outro significado. Vira cenário de silêncio, vazio, nostalgia. E para começar essa viagem pelo lado mais impressionante das fortunas brasileiras, vamos logo com ele, o ídolo eterno do Brasil, Ayrton Senna. Você vai ver como ficaram as coisas dele. E olha, tem muita coisa que ainda impressiona, mas que hoje vive sem o toque do dono. Ayrton Senna não foi apenas o maior piloto de Fórmula 1 do Brasil. Ele foi, e ainda é, uma lenda viva no coração dos brasileiros. Senna fez história, colecionou títulos, quebrou recordes, virou sinônimo de orgulho nacional. Aos domingos, o Brasil inteiro parava para ver Ayrton correr, vencer e erguer nossa bandeira no pódio. Era emoção pura, um ídolo que parecia intocável. E com toda essa fama e sucesso, claro, veio também um império de luxo. Senna não escondia sua paixão por velocidade, por esportes, por coisas de alto padrão. Ele acumulou uma fortuna gigantesca, que em valores de hoje passaria fácil dos 4 bilhões de reais. Entre os bens mais marcantes estavam sua famosa fazenda Dois Lagos, em Tatuí, interior de São Paulo, um espaço imenso, com pista de motocross, quadras de tênis, lagos artificiais e tudo o que Ayrton amava. Ele também era dono de uma mansão cinematográfica em Algarve, Portugal, onde passava férias em frente ao mar, cercado de luxo e tranquilidade. Mas o que chamava a atenção mesmo era sua coleção de carros de luxo, de fazer qualquer apaixonado babar. Porsche 911, Audi S4, Honda NSX e outros modelos que ele amava dirigir nos momentos de folga. E claro, a lancha personalizada Senna 417, feita sob medida e entregue a ele apenas um dia antes de sua morte. Senna nos deixou em 1º de maio de 1994, no trágico acidente em Imola, na Itália. O país chorou. Milhões foram às ruas. Foi um luto que o Brasil nunca esqueceu. E todo aquele luxo, boa parte continua preservada pela família, mas sem o dono, sem o brilho daquela energia única que Senna tinha. A lancha passou anos esquecida num galpão no Guarujá, até ser reformada tempos depois. Mas aquele luxo que um dia cortava os mares, hoje é mais uma relíquia. Uma peça que impressiona pelo valor, mas sem ninguém para pilotar. O escritório em São Paulo, que era o quartel-general do piloto, hoje está fechado, com placa de aluga-se. Os carros, muitos estão em galpões guardados com todo o cuidado, mas sem desfilar pelas ruas, sem acelerar como Senna gostava. A fazenda continua funcionando, claro, mas aquele ar de festa, de reunião com amigos, de churrasco com família, esse sumiu. O luxo tá lá, intacto, mas sem alma, sem o anfitrião que fazia aquilo tudo ter sentido. E se até Ayrton Senna deixou para trás um império que hoje vive em silêncio, imagina o que aconteceu com outras celebridades brasileiras. E é justamente por isso que agora a gente vai conhecer a história de Gugu Liberato.
e as mansões milionárias que viraram palco de brigas e confusões. Vamos lá. Se Ayrton Senna foi o rei das pistas, Gugu Liberato foi o rei das tardes de domingo. Durante anos, Gugu comandou as maiores audiências da televisão brasileira, divertindo famílias inteiras com quadros que ficaram para sempre na memória do povo. Mas, fora da TV, Gugu também construiu um império gigantesco e ele fazia questão de investir pesado em imóveis, carros e luxos de alto padrão. Discreto com a vida pessoal, Gugu raramente mostrava suas conquistas, mas quem conhecia de perto sabia. Ele era dono de uma fortuna estimada em mais de R$1 bilhão. Seu patrimônio incluía dezenas de imóveis no Brasil e nos Estados Unidos. A casa em Orlando, por exemplo, parecia saída de um filme americano. Mais de 600 metros quadrados, 6 quartos, 7 banheiros, piscina, jardim imenso, tudo no condomínio mais luxuoso da região. No Brasil, ele tinha a famosa mansão no Guarujá, de frente para o mar, com 4 andares e acesso exclusivo à praia, além da propriedade em Barueri, um dos endereços mais caros da Grande São Paulo. Mas tudo mudou em novembro de 2019. Gugu sofreu um acidente doméstico em Orlando e morreu deixando o país em choque. E foi aí que o império dele virou palco de um dos maiores barracos de herança da história brasileira. As mansões, que antes eram cenário de festas, reuniões familiares e momentos felizes, ficaram vazias. A casa em Orlando, que era seu refúgio, ficou anos sem ninguém morando, com aquele ar de casa parada, fechada, esperando um destino. No Guarujá, a mansão continua imponente, mas hoje é símbolo de uma herança congelada, envolta em processos e brigas familiares. E a disputa não foi pequena, não. A família brigou na justiça durante anos, envolvendo testamento, filhos, companheira, empresas, tudo. Aquela imagem de família feliz que o Brasil via na TV virou manchete de jornal por conta das brigas pelo patrimônio. E os carros de luxo estão guardados, muitos deles sem sair da garagem, sem desfilar como faziam antigamente, como parte do estilo discreto que Gugu tinha, mas que hoje virou parte de uma herança sem solução. O império de Gugu segue intacto, mas sem vida, sem brilho, sem o dono para comandar as festas. Mais do que casas e carros, o que ficou foi o peso da disputa, o silêncio que tomou conta daqueles espaços enormes, que hoje carregam mais lembranças do que alegria. E falando em império, ninguém no Brasil acumulou tanto quanto ele, o patrão Silvio Santos. E é justamente para essa história que a gente vai agora. Vamos conhecer como estão hoje os luxos absurdos que o homem do baú deixou e que viraram um verdadeiro quebra-cabeça de milhões. Vamos lá. Silvio Santos é um nome que dispensa qualquer apresentação. O dono do SBT, o apresentador mais amado do Brasil, o homem que virou sinônimo de carisma, trabalho e riqueza. Durante décadas, ele comandou a televisão brasileira com seu microfone de lapela, paletó brilhante e aquele jeitão que só ele tinha. Mas fora das câmeras, Silvio era um estrategista e talvez ninguém em toda a história do entretenimento no Brasil tenha acumulado tanta coisa quanto ele. Silvio não construiu só uma emissora, ele montou um verdadeiro império, que não é força de expressão. São mais de 3.000 imóveis espalhados pelo país, entre prédios comerciais, terrenos, fazendas, salas comerciais e casas em bairros nobres. Além disso, ele era dono de empresas em áreas como cosméticos, hotelaria, seguros e até banco. Sua fortuna chegou a ser avaliada em mais de R$2 bilhões, sendo uma das maiores do Brasil, totalmente construída com trabalho e visão. No lado pessoal, Silvio sempre manteve discrição, mas ele vivia cercado de conforto. Tinha uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos, onde passava férias com a família, outra na região do Morumbi, em São Paulo,
com segurança reforçada e todo o luxo possível. E o xodó dele? Um Lincoln Continental, de 1982, carro clássico, banco de couro branco, que ele dirigia como se fosse um troféu, um verdadeiro símbolo do seu estilo, elegante, tradicional e único. Mas os anos passaram. Silvio foi se afastando da TV, foi ficando mais reservado, até que em 2024, aos 93 anos, ele faleceu, deixando o Brasil inteiro em luto. E aí começou o grande desafio: entender e administrar o que ele deixou. O império, que parecia sólido, virou um verdadeiro labirinto. O testamento previa a divisão entre as 6 filhas, mas a quantidade de bens, empresas, contratos e propriedades é tão grande que até hoje ninguém conseguiu organizar tudo com precisão. Muitos imóveis estão parados, sem uso. Empresas esperando novas direções. E aquele famoso Lincoln virou peça de museu, parado no SBT como por lembrança do patrão. As mansões continuam, os carros estão guardados, os prédios seguem de pé, mas o comando, a voz firme, o dono do microfone, esse não está mais lá. E o silêncio que ficou, mesmo com todo o luxo, é o que mais chama a atenção. E se até Silvio Santos, o maior comunicador da história, deixou um império que virou um quebra-cabeça sem fim, imagina o que aconteceu com os bens de uma das artistas mais queridas do país. Agora, a gente vai direto para a história de Marília Mendonça, a rainha da sofrência, que mesmo sem ostentar, deixou um império, que hoje está parado em silêncio. Vamos nessa! Se existe um nome que marcou emissou o Brasil inteiro, com sua voz potente, suas letras sinceras e aquele jeitinho simples de ser, é Marília Mendonça. A menina de Goiás virou a rainha do sertanejo, arrastando multidões, quebrando recordes, fazendo o Brasil inteiro cantar sofrência em coro. Marília foi gigante em tudo o que fez. Mas, diferente de muitos artistas, ela nunca foi de esbanjar luxo nas redes sociais. Pelo contrário, gostava de mostrar sua vida simples, com a família, os amigos, sem muito exibicionismo. Mas mesmo com esse perfil mais discreto, ela construiu um império milionário. Marília acumulou uma fortuna que alguns especialistas estimam em mais de 500 milhões de reais. Ela investiu forte em imóveis, comprando 6 casas em Goiânia, onde morava com a mãe e o filho. Imóveis modernos, confortáveis, mas sem aquela ostentação gritante que a gente vê em outras celebridades. Também tinha carros de luxo, investimentos diversos e, claro, os direitos autorais de suas músicas, que rendem milhões até hoje. Mas em novembro de 2021, tudo mudou. Marília morreu de forma trágica em um acidente de avião, deixando o Brasil em choque, em luto. O país chorou. Os fãs choraram e o mundo da música ficou mais vazio. E o império dela ficou parado no tempo. As casas continuam lá, fechadas em Goiânia, do jeito que ela deixou. Os bens materiais foram destinados ao filho, Léo. Mas, por enquanto, tudo está sob tutela, aguardando o trâmite jurídico. Nada foi vendido, nada foi modificado. Tudo segue congelado, sem vida, como se o tempo tivesse parado no dia em que Marília se foi. Os carros, as casas, os pertences pessoais, tudo continua ali, como se Marília fosse voltar a qualquer momento. Mas ela não volta. E diferente de muitos artistas que ostentavam seus bens, no caso dela, o silêncio pesa ainda mais. Porque aquele luxo discreto, sem exagero, virou uma lembrança fria, guardada, sem o brilho da alegria que ela espalhava por onde passava. E é assim que o império da rainha da sofrência segue, intacto, mas sem vida. E se o caso de Marília já chama a atenção pelo contraste entre simplicidade e luxo, prepare-se para ver agora o lado mais exagerado da ostentação. Vamos direto para a história de MC Kevin, o funkeiro que viveu o luxo no limite e que deixou para trás uma herança
que virou símbolo de vazio. Vamos lá. Se no sertanejo a rainha da sofrência reinava com discrição, no funk ostentação quem comandava era ele, MC Kevin. O menino da Zona Norte de São Paulo, que saiu do zero, virou fenômeno no funk e fez questão de mostrar cada conquista. Kevin era exagero em pessoa. Ele gostava mesmo era de mostrar carro de luxo, corrente de ouro, grilos nos dentes, roupas de grife, gato exótico, macaco de estimação, jatinho. Se era caro, ele queria ter e queria mostrar. E o público adorava. No auge da carreira, Kevin faturava mais de R$1 milhão por mês. E com esse dinheiro, ele comprou uma mansão em Mogi das Cruzes, de luxo extremo, com tudo que um astro do funk podia querer. Piscina gigante, estúdio próprio, área gourmet de novela, quartos dignos de hotel 5 estrelas. Na garagem, BMW i8, Audi TT azul, Jaguar, entre outras máquinas caríssimas que ele exibia nos clipes e nas redes sociais. E não parava por aí. Kevin adorava seus bichinhos exóticos, como o famoso gato savana, de R$50 mil, e o macaco Menorsim, tratado como rei. E as extravagâncias não tinham limites. Teve dia em que ele gastou R$50 mil em um único passeio no shopping. Tudo para mostrar que venceu, que saiu da quebrada direto para o topo. Mas, em maio de 2021, tudo mudou. Kevin morreu de forma trágica ao cair da varanda de um hotel no Rio de Janeiro. Ele tinha só 23 anos. E aquele mundo de luxo ficou sem dono. Sua herança foi toda direcionada para a filha, mas a mansão virou um espaço vazio, sem risadas, sem festas, sem MC Kevin. Os carros, muitos foram rifados pelos amigos e vendidos às pressas para ajudar a mãe a quitar dívidas e manter a família de pé. O Jaguar nunca mais foi visto rodando nas ruas. Aqueles bichinhos exóticos também desapareceram do cenário. A casa, que antes era cenário de ostentação, de clipes, de festas, hoje é só mais uma mansão, fechada, sem vida, sem som, sem aplauso. O luxo continua lá, imponente, mas o brilho, esse morreu junto com o dono. E se você acha que a ostentação acaba aqui, segura firme, porque agora vamos direto para a história de Gabriel Diniz. O cantor que sonhou alto construiu uma mansão dos sonhos, mas nunca teve a chance de morar nela. Vem ver como esse sonho milionário ficou parado no tempo. Se MC Kevin gostava de ostentar o presente, Gabriel Diniz era um sonhador. O cantor que explodiu no Brasil com o hit Jennifer sempre falou que queria construir seu espaço dos sonhos, aquele lugar especial onde pudesse curtir com a família, os amigos, viver a vida do jeitinho simples e alegre que ele sempre mostrou no palco. E ele começou a realizar esse sonho grande em João Pessoa, Paraíba. A mansão de Gabriel seria uma das mais imponentes da região. 3 andares, garagem para carros de luxo, estúdio próprio, sala de cinema, área gourmet enorme. Tudo pensado nos mínimos detalhes. Era a realização pessoal do cantor, um presente para ele e para quem ele amava. Mas em maio de 2019, tudo parou. Gabriel morreu em um acidente de avião, no auge da carreira com apenas 28 anos. E aquele sonho que estava tão perto de ser concluído virou um símbolo de tristeza. A obra da mansão foi interrompida. A estrutura ficou ali, parada, no meio da cidade, cercada de mato, sem rumo. A família, ainda muito abalada, nunca conseguiu tomar uma decisão definitiva sobre o futuro do imóvel. Houve conversas sobre transformar em um memorial, mas a dor falou mais alto. E até hoje, quem passa pelo local vê aquele esqueleto imponente, cheio de lembranças de um projeto que não se concretizou. A mansão virou uma espécie de cápsula do tempo, um lembrete doloroso do quanto Gabriel tinha para viver e do quanto sua ausência pesa naquela casa que nunca chegou a ser um lar. Os carros também ficaram guardados. O ônibus personalizado do cantor,
Aquele que ele usava nas turnês foi vendido. Tudo ficou mais frio, sem o calor do dono. E assim, o que era para ser o maior símbolo da conquista de Gabriel, hoje é um monumento silencioso, parado no tempo, cheio de memórias e saudade. E essas foram as histórias dos luxos absurdos que celebridades brasileiras deixaram para trás. Luxos que ainda impressionam, que ainda têm valor, mas que hoje estão lá, sem dono, sem propósito, cercados por silêncio.